Gravando, disciplina Inteligência de Negócio, curso de Gestão da Informação, 19 de abril de 2021, 14 horas e 24 minutos. Conteúdo ETL, mais especificamente, atividade prática utilizando o Pentaho Data Integration. Então, o que nós temos? Olha só, nesta tabela, né, o que nós temos aqui é o seguinte: a gente quer gravar o número da ordem de serviço, o código do contrato, o código do tipo da OS e o código do motivo da OS, ok? Então, a gente tem, né, lá na nossa tabela, primeira coisa, olha como que eu criei essa tabela, que é essa minha tabela OS, quais são as características dela. Olha aqui, vocês conseguem olhar aqui do lado? Eu não consigo aumentar essa... Sim, tá dando para ver aqui. Sim. Deixa eu aumentar isso aqui. Para depois ficar minimamente visível para vocês lá também. Então, olha só, eu tenho o número da OS, é a chave primária, PK, olha só. Então, o número da OS é a chave primária. Deixa eu até abrir aqui, olha. OS... Alter Table. Se eu clicar aqui no Alter Table. Então, esse Alter Table aqui parece, ó, o nome da tabela, parece aquela tela que a gente faz lá utilizando o Modeler para modelar, tá? Então, o número da OS é minha chave primária, eu coloquei o tipo de dados como Big Int, de 15 posições, é chave primária, não nulo. E eu não coloquei como autoincremento, olha só. Eu não coloquei como autoincremento, porque lá na nossa planilha Excel, o número da OS já existe lá. Essa chave já existe lá na nossa planilha Excel. Então, eu coloquei como chave primária e não nula, mas não coloquei como autoincremento. E as outras três colunas, contratos, o tipo da OS e o motivo da OS, essas três outras colunas, o código do contrato, essa variável já existe lá na nossa origem, na planilha Excel. O tipo da OS e o motivo da OS a gente vai ter que usar, né, a gente já gravou essas outras tabelas no nosso banco de dados e a gente tem que buscar as chaves dessas tabelas quando nós estivermos fazendo esse objeto, quando nós estivermos lendo essas informações da planilha Excel e gravando essas informações nessa tabela nossa que nós criamos, tá? Então, o que a gente tem? Olha só, eu vou abrir aqui também. Eu vou até voltar e mostro também para os meninos. Deixa eu ver aqui. Filial S. Tem algum lugar que eu tenho isso gravado, tá? Deixa eu achar aqui. Carga Excel, carga produto, clientes. Só um instantinho. Estou procurando onde que eu tenho clientes. (2019-01) 2019-01. Aqui mesmo. Bom, então o que a gente tem aqui? Olha só, a ordem de serviço. Tá? Então, essa é a tabela que nós estamos trabalhando, OS. Então, a leitura é a mesma do Excel que a gente já viu, né? Então, nós estamos lendo a mesma origem para todas as tabelas. Então, aqui no Excel, o que a gente tem? A gente tem a planilha 1, que é o nome da planilha, e as colunas que nós estamos trabalhando. Então, busquei as colunas, então a gente tem aqui a nossa planilha Excel que nós estamos trabalhando, ok?
Então, é isso aqui que a gente tem nessa planilha. É aquela planilha que vocês já conhecem, para quem já trabalhou, já fez atividade, são os dados que a gente tem. Então, o que a gente tem nessa planilha? Então, nós temos os dados da OS e do outro lado, nós queremos gravar isso aqui, ó, o número da OS, o código do contrato, o tipo da OS e o motivo da OS. Eu vou criar aqui antes, tá, esses dois programinhas, o tipo da OS e o motivo da OS, porque eu procurei aqui e não encontrei. Eu vou pegar essa, caramba, fechei. Vou pegar aqui filial. Professor, Oi. esse que você está olhando no Workbench, esse que você está analisando aí a tabela do Workbench, é aqui do Excel ou é a que você criou no MySQL? Que você gravou como um inteiro grande? Essa aqui é o que eu fiz no Workbench. Essa aí. É só a definição da tabela. Foi a criação da tabela que eu fiz. Ela não está com dados ainda, mas eu criei essa tabela com essas colunas, com esses atributos, utilizando o Workbench. Tá? Por que não poderia ser int? Poderia até ser, mas o problema, a hora que a gente olha a nossa planilha Excel, ó, eu lembrei o que eu fiz aqui, tá? A hora que a gente olha... Era um número grande, eu tô achando que é esse que pode ter sido o problema. Olha que a gente olha a planilha Excel, ó. Olha o tamanho do número. Então, um inteiro, ele não consegue armazenar o número da OS. Olha aqui o número da OS. O tamanho do número, tá vendo? Então pode ser isso. Pode ser. Eu tô achando que foi isso que aconteceu. Tá? Eu vou voltar aqui na filial, nesse... Caso, Sim, pode falar, Luísa. Como é que você faz, igual você falou, como é que você faz para, lá naquela tela do Workbench, alterar? Você ter acesso para você mudar de inteiro para longer inteiro? Esse aí. Aqui, olha só. Você estava do lado esquerdo, aí você foi em algum lugar. Na OS, eu cliquei com o botão direito em cima da ordem de serviço, olha só. Quando eu clico com o botão direito aqui, olha, eu tenho alterar a tabela, alter table. Alter table, aí aqui eu não estou alterando o projeto mais, eu estou alterando a casa, eu estou alterando a tabela, entendeu? Aí eu posso vir aqui e alterar e depois lá no Create, né? Na DDL mesmo. É aqui já olha, eu cliquei em cima, do lado direito aqui, olha, eu cliquei em cima da tabela e escolhi a opção Alter Table, alterar tabela. Aí abriu essa janela para mim. Eu posso criar nova coluna, eu posso modificar algumas coisas. Tem coluna que você não vai conseguir modificar, enfim, talvez não consiga modificar. E depois que você modificar, você vem e faz o apply aqui, olha. Aí ele executa, ele salva a alteração que você fez. Viu o botãozinho apply do lado direito embaixo aqui? Ele tá um pouco lento, acho que é porque ele estava sem mexer, ele tá carregando um pouco. Eu dei o alter table, mas ainda não apareceu, não. Tá. Mas aqui você pode editar as tabelas. Pode ir seguindo ainda, que depois eu mexo. Isso, aí você pode editar as tabelas sem necessariamente ter que ir lá alterar o projeto, entendeu? Só que toda vez que você faz aqui, você já está fazendo uma intervenção direto no seu banco de dados. Aí isso vai ficando diferente do seu projeto, tá? Então, é cuidado que tem que ter, mas aqui já é uma possibilidade de fazer isso, tá bom? Olha só, para eu carregar, o que eu fiz aqui, olha? Longer int. Eu coloquei long int, o big int. O tipo que eu coloquei aqui, big int, olha só. Ele tem aqui embaixo, olha, o big int, tá vendo? Os tipos que tem aqui, olha, eu escolhi big int. Big int 15. E aí você colocou 15. 15, isso. Você colocou 15, né? Sim. 15. Tá. Zé, só uma pergunta aqui. Preciso aplicar já. Então tá bom, professor, obrigada. Por nada. Oi, Álvaro. Se eu colocar varchar aí, ficaria errado?
Não fica, você poderia, né? É o que normalmente, como chave, a gente evita, como chave, a gente evita outros tipos de dados que não seja número, entendeu? Uhum. Mas poderia, funcionaria. Sob a lógica de banco de dados, não é tão eficiente, mas funciona, Tá, tá? tá bom. Aí, então, a gente tem a tabela, tá? Então, isso aqui eu tô com a tabela OS. O que que eu fiz aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês, eu sugeri vocês fazerem um programinha para filial, um programinha para forma de pagamento, um para cada um, correto? Só que eu fiz olha, eu li o arquivo Excel uma vez e eu construí um braçozinho para cada uma daquelas tabelinhas que a gente tinha que fazer, tá vendo? Então, eu construí uma, duas, três, quatro, cinco. Essa primeira é a tabela filial. A segunda é a tabela produto. A terceira é a tabela motivo OS. A quarta é a tabela tipo OS. E a quinta é a tabela forma pagamento. Então eu fiz uma leitura só e dessa leitura eu copiei várias setinhas para vários braços, tá vendo? Eu posso fazer isso. Aqui eu tenho que, quando eu faço isso, o próprio o PDI, ele me pergunta se eu quero fazer uma cópia completa. Deixa eu Ctrl C, Ctrl V. Imagina que eu fosse puxar um outro evento aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ele tem a opção, eu tenho a opção de editar esse negócio, e se eu quero copiar tudo ou se eu quero só dividir as linhas para um lado e para o outro. Então, nesse caso, eu quero copiar tudo, né? Eu copio todas as linhas para todos os braços aqui, para todas essas opções que eu estou fazendo, tá? Então, eu leio esse arquivo Excel e levo ele, eu processo tudo de uma vez só. Então, o meu banco de dados está vazio. Eu vou carregar todas essas colunas aqui, essas tabelas, para eu rodar as outras três, que é OS, cliente e contrato, com vocês, senão vai dar errado, tá bom? Então, a única coisa que eu estou fazendo, eu não quero salvar, tá? Eu vou rodar, eu não quero salvar. Zé, só Oi. para entender então, o que você fez aí nada mais foi do que pegar e dividir a sua base de dados inicial nas suas tabelas que está no seu banco de dados, Eu certo? li a minha planilha Excel uma única vez, e Sim, dela eu extraí aqui, olha só, eu as suas extraí colunas, seus atributos. para fazer carga na filial, para fazer carga em produto, para fazer carga em motivo de OS, para fazer carga em tipo OS e para fazer carga em forma de pagamento. Então, uma solução, um jeito de fazer isso, Álvaro, seria fazer um programinha para cada uma das tabelas, entendeu? Uhum, Então, sim. o que que eu fiz? Na verdade, eu fiz um só para Tem rodar. prejuízo, professor, Oi? fazendo do jeito que eu fiz? Hã? Desculpa, Heloísa? Tem prejuízo fazer da forma que eu fiz separado? Tem Balancinho de dois prejuízo a pratos. forma que eu fiz, Balancinho porque de eu fiz dois pratos. separado arquivo por arquivo. Qual que é a balancinha de dois pratos? Quando a gente Hã? tá, é uma balancinha de dois pratos, prós e contras. Quando a gente está desenvolvendo, o ideal é fazer separado, porque se der errado, dá um só. Se tiver que refazer, a gente vai fazendo um por um, ok? Agora, sob a ótica de performance, no final das contas, a hora que isso tiver que rodar mesmo, esta aqui tem uma melhor performance porque eu leio o arquivo Excel só uma vez, entendeu? Eu não leio ele 5 vezes, eu leio ele uma vez e vou processando todos de uma vez depois. Então, para efeitos de processamento, no final das contas, esse formato aqui é melhor. Mas para efeitos de desenvolvimento, é melhor se fosse cada um separadinho, tá? Zé, Oi? Então, deixa eu pensar, por exemplo, no meu caso, pode falar, Heloísa, pode falar. posso falar, Álvaro? Pode. No meu caso, como dessas 5 foram simples. Uhum. Então, eu poderia, agora que eu consegui desenvolver essas 5, fazer um outro agora que eu una,
Ou deixo como está? Tipo assim, suponhamos que fosse para um projeto mesmo. O ideal, eu fiz os 5, deu Bertim para tudo, tá ok. Agora eu vou criar um outro com todos juntos. É assim que faz? Ou tipo assim, porque, por exemplo, nas outras 3 que são mais complexas, deu pau. Então, eu percebi que o certo é fazer separado para saber direitinho o que está errando em cada. É isso? Vai depender, Heloísa, depende do quê? Isso, a hora que você estiver fazendo isso estará em um outro contexto, em uma outra situação. E terá programas que chamarão outros jobs, que chamarão esse job. Então, às vezes, você tem necessidade de rodar cada uma em tempo diferente. Então, é certo estar separado mesmo, entendeu? Agora, se porventura você tiver que rodar isso junto, esse bloquinho, ele puder ser rodado junto, é melhor que esteja tudo junto em um programa só, entendeu? Mas às vezes vai ter que estar separado mesmo, porque eu vou chamar um, aí acontece algum outro evento, aí depois que eu vou chamar o outro, às vezes eu não rodo isso tudo junto. Aí depende do contexto que você tiver. Tá, mas se eu precisar fazer, eu tenho que fazer esse novo aqui do zero. Tipo Na assim, não tem verdade, uma não. maneira de Você eu pode, por exemplo, de eu né? estar otimizando isso, não. A construção você pode, que você pode fazer assim, olha só. Eu até vou criar um novo, tá? Só para te mostrar aqui, vou criar um novo aqui só para te mostrar, tá? Uma transformação. Como que isso poderia funcionar? Olha só. Imagina que você já tivesse esse aqui, tá? Uhum. Imagina que você já tivesse esse aqui, olha só. Esse aqui é o seu que já está pronto, ok? Esse aqui seria o de Uhum. filial, por exemplo. Isso aqui é o que você fez, está pronto no seu. Aí você viu que eu abri um arquivo novo, mas eu copiei de lá e colei aqui. Agora você poderia fazer isso aqui, ó. Com cada um deles, você poderia copiar, Ctrl C, copiei, colei e juntei isso aqui de novo. Opa. Aqui, olha só, ele pergunta: você quer distribuir ou você quer copiar? Se eu distribuir, eu divido linhas para um lado e para o outro. Não é o que eu quero. Eu quero cópia fiel. Todas as linhas que vão para um vão para o outro também. Então eu quero copiar. Aí tá vendo? Eu já tenho os dois aqui. Agora eu vou fazer para o terceiro. Então eu marquei aqui, olha, os 3 objetos. Ctrl C, copiei. Vi para o outro programa. Ctrl V, colei. Arrastei aqui. E eu vou de novo aqui, né? Cliquei nesse botão, Shift pressionado, arrastei e soltei aqui. Tem aqui então o objeto já também, o outro bloquinho aqui, tá vendo? Então você não tem que escrever de novo, você não tem que desenhar de novo, você pode aproveitar. Então, esse. Uhum. Tá, esse símbolo que tem antes da setinha saindo do Excel, no caso é um copiar, colar, eu enxergar, mas eu vejo que tem um símbolo diferente. Esse aqui, olha, Esse aí. olha, é uma cópia, né? Todas as linhas, o que está falando aqui? Olha só, isso significa que todas as linhas, estou copiando todas as linhas para esse objeto, estou fazendo uma cópia perfeita, entendeu? Eu estou fazendo uma cópia perfeita. Uhum. Então ele está habilitando todas as linhas que ele lê no objeto anterior, ele está levando para o objeto subsequente. É o que está escrito aqui nessa. Ah, tá, porque porque numa na parte da sua aula lá tinha esse símbolo que eu não via o que era, e na aula você falava em truncar, e eu falava, será que não tem esse negócio de truncar? E eu fiquei pensando se era esse símbolo que estava no comecinho, sabe? Não, o truncar, talvez eu tenha falado, não lembro exatamente o contexto, mas é que se você criou uma coluna no seu banco de dados com, por exemplo, o nome da forma de pagamento, aí você definiu aqui no seu banco de dados que o nome da forma de pagamento, por exemplo, tá? Forma de pagamento. Aí você definiu que o nome da forma de pagamento é um tipo varchar, ou seja, caracteres de tamanho 45.
E aí, se lá no seu arquivo original você tivesse uma forma de pagamento que o texto fosse 50, por exemplo, aí você iria gravar só as 45 primeiras posições, você iria truncar o nome da forma de pagamento e você iria perder 5 caracteres, entendeu? Então esse truncar é cortar, tá? Nesse caso você iria perder. Outra coisa que eu falei que nesse Porque contexto... o espaço destino é menor. Outra coisa que eu falei muito aqui nesse contexto do Workbench é esse comando truncate table. A gente tem o drop table e a gente tem o truncate table. O drop table, ele destrói, ele deleta a tabela e acaba com os dados e com a estrutura, né? Eu apago a tabela. E o truncate table, eu não deleto a estrutura, eu só deleto os dados da tabela. Então, quando eu estou truncando uma tabela, truncate table, eu estou só excluindo os dados dela, mas não estou excluindo as definições da tabela. Eu não estou excluindo a tabela, só o conteúdo dela. E o drop, eu estou deletando a tabela inteira, inclusive os dados e a estrutura, a definição dela. A estrutura. Tá? Então, o truncate eu vou excluir os dados. O drop eu excluo os dados e a estrutura. Tá? Aqui eu falei bastante também desse truncate em aulas passadas. Certo? Então, isso aqui era para mostrar. Então, eu tenho aqui agora, não vou salvar isso aqui, eu vou rodar isso aqui. Uma pergunta para poder te fazer, Zé. Ah, desculpa, Álvaro. Era referente a isso aqui, ó. Você fez aí, pelo visto, os tipos de manipulação que você fez nos seus dados foram o mesmo tipo de manipulação para todas as tabelas, né? O que eu mudei aqui? Olha, aqui eu ordenei, tá? Pela filial. Aqui eu fiz o agrupamento pela filial e mandei contar quantos tem e salvei aqui na tabela filial. Quais colunas, né? Só o nome da filial. Da filial e a filial. Só o nome, porque o código... Porque o código você fez a contagem. Eu coloquei como auto-incremento aqui, olha, filial. Tá auto-incremento. Ó, filial, cadê? Olha só, filial. Eu coloquei a chave como auto-incremento, tá vendo? Então, eu não estou preocupando com o código da filial. Eu só estou gravando aqui, olha. Aqui eu só estou gravando o nome da filial. O código eu não preciso me preocupar porque o próprio banco controla o código para mim. Ele cria aquela chave de forma automática, porque eu coloquei como auto-incremento. E você fez a conexão, você fez a contagem da filial pelo nome dela? Na verdade, eu não estou interessado nessa coluna aqui não, ela não me interessa coisa nenhuma. Eu estou interessado em quantas filiais distintas tem na minha base de dados, entendeu? Tá, então você fez uma contagem distinta. Eu fiz uma contagem distinta, mas eu poderia fazer qualquer coisa. Eu peguei o código da filial, lembra lá no Excel, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Aqui, ó. Ele é aberto aqui também. Eu estou fazendo incremento. Esse autoincremento, ele, na verdade, é porque na minha tabela original no Excel, eu não tenho ele, né? Porque se eu tivesse, eu poderia usá-lo, né? Isso. Eu só tenho a descrição, eu não tenho o código. Por isso que eu fiz o autoincremento. Porque eu estou criando uma chave para ele. Por que a gente não fez isso com ES? Porque eu tenho a chave da OS aqui, olha, o número da OS. Por que eu não fiz isso com o contrato? Porque eu tenho o código do contrato aqui, olha. E por que eu não fiz com o cliente? Porque eu tenho o número do cliente aqui. Tá vendo? Então, para essas três, eu não coloquei autoincremento, porque eu já tenho a chave aqui originalmente. Agora, para o tipo da OS... Não tem necessidade. Para o motivo e tal, aí eu fiz. O que eu estava te mostrando então, Álvaro? Então, para filial, tá? O que a gente fez? Ó, o que eu fiz lá? O que aquele código nosso está fazendo? Ele só está fazendo isso aqui, ó. É filial, né, que a gente está tratando? Sim. Filial. Então, eu estava te mostrando filial. Então, nós ordenamos pela filial, pelo nome da filial. Então, está aqui filial, nós ordenamos. E nesse aqui, eu estou mandando agrupar pela filial.
Eu estou interessado, de fato, só nisso aqui, olha. A hora que eu vejo aqui no Excel, tá? Eu vou pegar aqui filial, coloquei aqui na linha. Eu estou interessado só nisso aqui. Isso aqui que eu vou gravar lá no MySQL, só isso aqui. Mas o comando group by, ele pede um segundo parâmetro. Então eu mandei contar, eu vi aqui, eu fiz assim, olha, e mandei contar, contagem. Quantos clientes tem por filial, entendeu? Mas eu não estou interessado aqui nesse laço, eu não estou interessado nessa coluna aqui, eu só estou interessado nessa coluna aqui que gera, entendeu? Entendi, sim. Tá? Eu vou pegar esta coluna, esses valores aqui, e vou inserir na tabela filial. Ah, e o código, né? Então, o código eu não preciso preocupar, você não precisa preocupar, que nós definimos que o código vai ser autoincremento. Então, a hora que nós rodarmos esse comando aqui, tá? Então, eu vou inserir o nome da filial, e o MySQL, ele controla a criação da chave, porque eu coloquei como autoincremento. Entendi. Claro, Álvaro? Sim, eu ainda tô para mim ainda tá muito confuso como que, às vezes pode ter até sido alguma aula que eu não participei, que é como que a gente faz para poder popular o banco com essas transformações ETL que a gente está fazendo. O meu programinha tá pronto aqui, tá vendo? Tá pronto. Uhum. Só que eu escrevi o programa em C, escrevi o programa em Java, mas eu não rodei o programa ainda. Então ele está pronto, agora eu venho aqui, olha, a setinha aqui, olha, executar essa transformação. Certo. Então eu vou executar agora, olha, eu vou rodar isso aqui, eu vou salvar o que está feito aqui, e ele começou a execução, olha só. E aqui, olha, aqui embaixo ele vai me mostrando os parâmetros, ele começou a execução. Aqui nesse tem as métricas do passo, olha só, Step Metrics. Então, olha só, ele leu 197 mil linhas, e aqui, olha, a gente consegue ver o que ele trouxe aqui, olha só, eu estou colocando Preview Data. Então, nesse ponto aqui, olha o que ele fez. Nós ordenamos pela filial, olha só. Esse aqui em cima, olha só, esse objeto, ele ordenou, eu estou aqui embaixo, ó, no Execution Results, eu tenho o log, quando dá erro, quando a execução ela é sucesso. Aqui embaixo vai aparecendo os comandos, olha só, vai aparecendo a informação para gente. Tem um histórico de execução, com tempo, data, tem as métricas, então, olha, de quantos que leu, quantos registros passou por cada um dos objetos, tá vendo? Então tem tudo isso aqui, tá? Qual que é a performance? Eu não configurei para mostrar performance, porque gasta memória também. As métricas, de quanto tempo gastou, quanto cada objeto desse demorou quanto tempo para executar, o que aconteceu. E tem um preview, né, dos dados, o que foi acontecendo em cada estágio. Então, nesse estágio aqui, olha só, nós lemos a planilha Excel. Olha aqui em filial, tá? Em filial, tá tudo fora de ordem, tá vendo? Então, foi o que a gente leu nesse objeto aqui no Excel. Aí eu tô olhando agora, olha que passou por esse outro objeto, o que aconteceu? Ele ordenou pela filial. Ele ordenou aqui pela filial, tá vendo? Uhum. A hora que passou por esse outro objeto, o que aconteceu? Ele agrupou pela filial, olha só. A 1000 Multibras. Olha aqui no Excel. 1000 Multibras. Tá vendo? Uhum. Tá, então, o que a gente mandou aqui? O que eu tinha feito no comando? Mas eu não estou nem um pouco interessado no que tem na segunda perna. Ele pegou o primeiro cliente, tá vendo? Aqui eu peguei o primeiro valor para código de cliente. Eu poderia pegar qualquer coisa. Eu não estou interessado nesta outra variável. Eu só estou interessada nesta variável aqui, ó. Na filial. Eu só estou interessado nesta variável aqui, ok? Uhum. Então, o que eu gravei agora? Olha, o que eu fiz na minha tabela, nessa tabela output. Então, nessa table output, eu inseri esta coluna no banco de dados. Olha aqui, ó. Eu inseri, olha qual que é o nome da variável, olha aqui, a variável filial, tá vendo? Eu peguei
a variável, olha só, na minha tabela filial, no campo da tabela que se chama filial, eu inseri o valor filial, que é esse valor que está vindo aqui, ó. É esse valor aqui, é essa variável aqui, olha. Aí a hora que eu venho aqui na minha tabela filial agora, olha o que acontece. Na minha tabela filial, tá vendo? Então, olha só, a Multibras é o número 113, 114, 115. Por que começou na 113? Um rapadura e um queijo, para quem adivinhar. Ué, porque tá ordenado pela filial e a primeira que veio foi ela. Não, assim, por que o código, a chave, começou em 113? Você não acha que deveria ter começado em 0 ou 1? Ah, porque começou em 113? É. Putz, não sei. Porque eu já rodei isso uma vez e eu só deletei os dados. Isso, né, Denise? Eu já processei uma vez e eu não limpei o controle de incremento automático da chave eu só deletei os dados da tabela, eu usei um comando delete, e quando eu uso esse comando delete, ele não reseta o contador da chave, tá? Então, Entendi. eu só deletei o conteúdo, mas o contador da chave continua ativo. Agora, se eu tivesse vindo aqui em filial e eu tivesse truncado, aí quando eu faço esse truncate, ele zera também esse contador de chave, entendeu? Mas foi só isso. Entendi. Não, então, tipo assim, eu entendi quando passa dessa perna da sua tabela que você tem no Pentaho, mas o que eu tava falando é a questão, tipo, da conexão mesmo, sabe? Como Aqui, que olha, eu criei no quando a Pentaho. gente usa essas tabelas, o que a gente tem aqui, tá, Álvaro? Esse objeto aqui, olha, é um objeto, tanto quando eu vou ler de um banco, eu tenho table input, tá aqui o objeto table input, e quando eu vou salvar em um banco, eu tenho o objeto table output. Esse objeto aqui, olha, é esse objeto que está aqui, tá vendo? Então eu vou gravar o output, é um table output, ok? Uhum. Aí nesse objeto aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar a conexão. Então como que eu configuro a conexão? Essa conexão, eu configuro ela do seguinte formato, ó. Deixa eu só diminuir isso aqui, que está muito grande. Então, como que esse objeto table output funciona, Álvaro? Aqui está a conexão, olha só. Então, o nome do step, então eu poderia colocar aqui qualquer nome, né? Aqui é filial. Eu poderia chamar ele aqui de grava filial. Aí, qual é a conexão? Eu tenho que conectar num banco. No meu caso aqui, eu já criei, mas se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo, você viria em new. Ou o Wizard, ele vai te dar um passo a passo aí para você fazendo também. Na minha, eu já criei, mas eu posso editar essa conexão. Então, eu estou editando a conexão. Ele vai abrir para mim aqui uma telinha. E eu tenho aqui os bancos de dados suportados, olha só. Então, tem Sybase, SQLite, Redshift, Oracle, o PostgreSQL, Netezza, Neoview, e eu tenho o MySQL. Então, para o banco MySQL, eu dei um nome para a conexão, exercício de BI, XBI. Aí, para uma conexão MySQL, eu vou passar o host, ou seja, é o servidor, é onde que esse banco está. Eu vou passar o nome do banco, né? Qual que é o alias, qual que é o nome, qual que é a instância de banco de dados. A minha instância, olha só. Então, nós estamos no localhost, aqui, olha só. Local instance, MySQL, né? Então, essa é um localhost, né? Eu poderia até ver o IP que isso tá, tudo direitinho, tá? A minha, vou fechar aqui. O nome da minha instância, então eu estou nessa instância localhost, o nome da instância é o XBI, eu tenho outros bancos aqui, tá vendo? Eu tenho vários bancos. Que foi o banco que você criou, né? Outros bancos que estão criados aqui para outras coisas.
Mas esse banco nosso que está separado aqui, o nome dele é XBI. Então, eu estou conectando no localhost. E se esse banco de dados estivesse lá na Amazon, estivesse no Google, tivesse... Você precisa aqui do endereço IP, ou do apelido, ou do endereço IP completo de onde que esse bagulho está hospedado, entendeu? Entendi. Então, esse hostname. O nome da instância, os parâmetros para o MySQL, se você não alterou, a porta para MySQL é 3306. Normalmente, cada um dos SGBDs, eles alocam uma determinada porta, tá? Então, às vezes tem conflito de porta, às vezes você tem que alterar a porta. Então, o número da porta é 3306. O usuário do meu servidor aqui é root. Eu estou fazendo isso lá na Gaio, e a gente está acessando o banco de dados da empresa lá de Goiânia. Ele vai te passar o hostname, então, o banco de dados está nesse servidor, o nome do banco de dados é esse aqui, a porta é essa aqui, o usuário que você vai utilizar é esse e a senha é essa, entendeu? Então, eu passei esses parâmetros para a minha conexão, que agora ela vai se chamar XBI. Então, quando eu invocar essa conexão XBI, eu estou passando para ela esses parâmetros. Ela é uma conexão MySQL, que está, né, o servidor é o localhost, a instância de banco de dados é XBI, a porta é 3306, o usuário root e a senha para conexão é essa que eu dei aqui. Cliquei em teste, então ok, conectou ao database, tá? Na conexão ok, o nome da instância é XBI, localhost, a porta 3306, tá, se deu pau, né? Eu tentei conectar e deu errado. Então, o que acontece com essa conexão que deu errado? Normalmente, você vai ter que ir lá onde que o seu banco de dados estiver o seu banco de dados não, onde o seu Pentaho estiver instalado, por exemplo, deixa eu achar aqui, Pentaho Data Integration, então aqui, olha, em lib, lá onde o seu Pentaho tiver instalado, no meu caso está nesse diretório, tá? O PDI, o 8.1.0, Data Integration, dentro de Data Integration, a biblioteca lib, e eu tenho aqui, olha, uma API aqui, um conector, que se chama MySQL, MySQL Connector Java. O que está funcionando para mim aqui é o 5.1.47, bin.jar, e se isso não tiver aqui, você tem que ir lá no site do MySQL e baixar esse conector Java de lá, entendeu? Olha só, você viria em algum lugar aqui, olha, download, MySQL Java conector, que olha assim, 5.38, né? Então, a hora que a gente faz isso aqui, ele vai te levar para a página do MySQL, olha aqui, e você vai baixar o que você quiser aqui, entendeu? Se não funcionar, se não estiver funcionando a sua conexão. Então, a gente pega e baixa e descompacta, deixa aquele arquivinho jar, né? Você viu que a gente deixou um arquivinho jar. Olha aqui, MySQL, Connector, Java, .jar, nesse diretório aqui, entendeu? Aí você observa que depende do tipo de banco de dados que a gente está utilizando. Aí a gente precisa de ir lá, às vezes, e baixar esses aqui, olha, tem o do Postgres, tem o do Reactive, depende do banco que tiver. Quando a gente ele vem alguns automáticos, dependendo, a gente tem que buscar e configurar aqui, entendeu? Eu tinha baixado o Pentaho aqui na minha máquina, mas só que tipo, ele não roda, sabe? E aí eu olhei, segui aquele tutorial que você me falou, que você tinha me passado o link, configurei a variável de ambiente e tipo assim, ele não roda. O que acontece? Ele chama e não executa. Ele chama e não executa.
Então, o que acontece? Olha que a gente está rodando esse cara, olha só. A gente está rodando, a gente executa esse spum.bat. O que a gente executa é esse spum.bat. É esse arquivo que você está executando, né? Uma opção para você ver, se você editar esse cara com um bloco de notas mesmo, alguma coisa aí, tá? Você pode editar esse cara. Eu vou editar. Uma coisa que talvez você possa fazer, tá? É executar como administrador, é uma opção. Outra coisa é você vir e editar. Ele é um arquivo, né, vocês não conhecem, não lembram disso, não usou, tal, mas ele é um arquivo de comandos ainda da época do DOS, do sistema operacional DOS, tá? Então, Fala CMD? Tipo, é isso. Então, onde começa com rem é comentário, tá? Então, isso aqui não é executado, é só um comentário dentro do arquivo. Mas onde que não tem rem, por exemplo, tem esse comando set local, aí ele muda para o diretório, cd ponto não sei o quê. Aí, o que acontece quando você executa esse spum.bat? É esse tanto de comando aqui que ele está executando. Tá? Então, aí, só que o que acontece? Ele começa a executar, não deu certo, ele abre uma telinha e fecha, não é isso que está acontecendo com você? É, isso mesmo, uma telinha do prompt. Ele abre a telinha do prompt e fecha. E fecha. O que dá para você fazer? Dá um trabalho danado, mas é bom para aprender. Se você, depois de cada comando desse, você pode colocar uma palavrinha stop. Aí, a hora que você coloca stop, stop. E vai salvar e vai executar. Eu acho que é stop mesmo. Aí o que vai acontecer? Ele roda e para. Aí para ele roda uma linha e para. Aí para ele continuar executando, você tem que dar enter, enter, enter. Aí você vai ver onde exato que ele está dando problema, entendeu? Em qual ponto que ele está fechando a janelinha. Às vezes é memória, às vezes é o diretório, tá? Então às vezes é só a questão aqui, olha, do Java W, do Java EXE. Mas o jeito de você ver onde que ele está dando esse problema é de você colocando stop depois de cada uma das linhas, salvou, executou, achou, deu certo, você vem e tira os stops daqui, entendeu? Eu acho que pode ser memória, Zé, porque o meu computador aqui, esse que eu utilizo, eu coloquei o SSD nele, mas só que de memória RAM mesmo, ele só tem 4 de memória RAM. Então, deve ser aqui, olha, que tem um lugar que você configura a quantidade de memória que ele está utilizando, tá? E aí, é possível que ele esteja comendo sua memória toda. Deixa eu achar onde que está aqui. Aqui, olha. Esse 1024, 2048, a quantidade de memória que ele está alocando aí na sua máquina, tá? Talvez você tenha que diminuir isso aqui, olha. Nossa, mas eu não faço ideia de quanto eu coloco. Você sabe quanto que tem que colocar? É múltiplo desse negócio aqui, né? Aqui ele está falando 1024, 2048. Menos de 1024 é 512, né? Então, menos de 512 é 256. Então, para ele alocar menos memória, entendeu? Entendi, eu vou tentar aqui ver o que Mas a acontece. minha sugestão é para até você ir vendo o que realmente está fazendo, isso é um aprendizado útil, tá? De você ver esse negócio, isso funciona muito ainda, de você ir colocando os stops por aí afora, é pause, não é stop não, tá? É pause. Você vai escrever pause. Então, o pause depois de cada comando, aí para executar o próximo comando, você tem que ir dando enter. Que aí ele vai continuando, até você ver, ele está dando erro nessa linha. Aí a gente vai saber exatamente o que é, entendeu? Tá. É trabalhoso, mas assim, eu te sugiro fazer para você entender o processo, ver como está funcionando, o que está funcionando. É aprendizado, digo, útil. Sim. Tá? Eu tô achando que eu vou baixar o MySQL Workbench aqui na outra máquina que eu tenho, que tem mais memória, e vou baixar o Pentaho nela, e aí eu vou trabalhar com essa máquina. Assim, essas coisas são úteis, Álvaro. Às vezes, Denise já experienciou isso esses dias, tem experienciado. O que acontece?
são tipos de aprendizado, esse tipo de aprendizado, que a gente não tem ele em aula nenhuma, você não vai ter curso nenhum que vai te ensinar isso, e são fatos extremamente comuns na nossa rotina de trabalho. Então, Sim. a gente ter a oportunidade de ter contato com essas coisas aqui é aprendizado raro, porque, né, os cursos, as aulas, são todas preparadas para dar certo. Então, esse negócio, quando dá esses pau, quando dá essas coisas, é um aprendizado sem precedentes, que a hora que a gente chegar nos ambientes de trabalho diversos, a gente já entendeu e aprendeu e já consegue pensar em caminhos, em alternativas para trabalhar com isso, entendeu? Uhum, entendi. Então é interessante. Ah, pessoa, poderia, igual eu te falei, pode fazer, se quiser fazer no Gaio, sem problema algum. Mas, de novo, é oportunidade para você ter contato com algo diferente, aprendizado diferente, entendeu? Não, porque, tipo assim, eu acho o Gaio muito mais simples e, tipo, parece ser muito mais eficiente do que o Pentar, pelo que eu vivi, né, com o Gaio. Mas só que o Pentar é aquele negócio que você falou, todo mundo usa, né? Quem é que tá usando o Gaio hoje? Então aí Pergunta a Denise, a Heloísa, o que ela vai usar lá qual que é a demanda? ela tinha comentado, Pentarro. tá? Em startups, em pequenas, médias, grandes empresas, porque é uma tendência extremamente grande de usar software livre, né? Uhum, É uma realidade. Então, é por isso, Álvaro, mas assim, se quiser usar o gás, sem problema nenhum, tá? tá bom. Beleza? Zé, Oi. qual que é a senha dessa conexão MySQL aqui? Então, Denise, depende se você trocou ou não. Eu, quando instalo, eu costumo deixar esses usuários e senhas, instalo na minha máquina, né? Esses usuários e senhas padrão. Então, no meu caso, tá? Aqui, eu instalei e deixei usuário e senha root. Agora, na instalação, se você mudou, é a que você colocou. Não, eu falo aqui, por exemplo, eu tô na do Workbench. Ele já tá aqui padrão, esse username aqui, root, a Então, porta 3306. não é aqui não, né? Não, não é no Pentaho ainda. Tá, Seria no Workbench. mas é a mesma coisa, e a mesma coisa é o quê? Aqui, por exemplo, olha só, root, localhost, 3306, não queria abrir não. Isto aqui, essas credenciais, é o que ele traz por default, então se você não mudou, né, ele vem com o usuário root, localhost, né, o servidor local, e a porta 3306. Agora, você tem a possibilidade de mudar isso quando você está instalando. Então, se você mudou, então o usuário não será. Quando você está instalando o MySQL, o server, o servidor, você tem a opção de mudar isso aí. Eu, particularmente, deixo essas coisas sempre padrão e não mexo, não. Mas se você mudou, aí não será mais root, pode não ser mais 3306, e a senha será que você modificou, que você mudou, entendeu? Então, mas eu acho que eu não mudei. Aí é padrão essa senha? Então, se não mudou, é root. Ah, ROOT, ROOT. é isso mesmo. Eu tô aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não, Não sei de onde eu tirei esse 1, 2, 3, 4. isso aí é a dica para vocês também, tá? Então, cada software desses, eles costumam trazer as credenciais padrão, por exemplo, SysDB, Master Key. Então, é mais ou menos, né, cada um desses SGBDs, eles têm, e às vezes, quando a gente tem dúvida, a gente pode dar uma googada aí também, pode procurar usuário e senha padrão do MySQL. Aí vai aparecer isso por todo lado também, entendeu? Entendi. Beleza?
Beleza. Entendeu, então, Álvaro, como que a gente configura, o que nós fizemos aqui? A gente fez isso, então, para todos eles, aí eu crio essa conexão. Então, eu configurei a conexão, aí aqui agora, olha, em Target Table, eu posso navegar e eu tenho Uhum. aqui agora as minhas tabelas lá do banco, aí olha só, aqui eu tenho as tabelas daquela conexão que eu criei. Então, eu selecionei a tabela filial, e quando eu venho aqui, olha, na Table Field, ele fala para mim o seguinte, ó, lá nessa tabela sua tem COD filial e tem filial. O que você quer? Isso é a tabela lá do banco. Eu quero gravar filial. E o que está vindo nesse stream de dados, nesse job, nesse processo nosso, né? Está vindo as variáveis filial e temp. A temp eu não estou interessado nela, eu estou interessado só na filial. Então eu estou gravando na tabela, na coluna filial, da tabela filial da instância do banco de dados XBI. Eu estou gravando nesta coluna o valor que está vindo no campo filial. O que está vindo no filial? Esses nomes aqui, tá vendo? Uhum. Aí a gente fez isso aqui para... o que a gente está fazendo agora? Olha só. Aqui eu estou ordenando agora, isso aqui é pelo produto. Então, agora, na primeira vez eu tinha ordenado por filial. Agora está ordenado por produto. Então, eu tenho aqui alguns valores nulos no começo, e depois tem G1 com refrigeração. Aí eu faço o group by agora por produto, e vou gravar agora na tabela produto. Aí o outro eu fiz para... Ordenei por motivo da ordem de serviço, o group by por motivo da ordem de serviço, e salvamos na tabela motivo da ordem de serviço, tá vendo? Sim. E fiz isso para todas as outras. Esse primeiro trabalho aqui, então, que a gente vai precisar de fazer, eu tenho a opção de fazer ou pela modelagem, ou se não, tipo, por query mesmo, né? Tipo, eu vou lá e escrevo SQL dentro do SGBD e depois fazer essas ordenações aí que você fez, né? E fazer... Isso. Exatamente. É mesmo para a gente trabalhar com o Pentaho Data Integration, entendeu? É para principal. dar uma treinada. Não, Certo? eu vou fazer esse teste aí que você falou do pause. Se eu não obtiver sucesso nele, eu vou baixar de novo aqui na outra máquina o SGBD, o MySQL, o Workbench e o Pentaho. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te mandar bastante mensagem aí nesse intervalo. Beleza, combinado. Aí, beleza, olha só. Então, agora eu estou com meus dados carregados. Nós voltamos aqui no nosso job, ordem de serviço, que era o que a gente estava fazendo, né, Denise? Então, o que a gente tem nesse aqui? Olha só. Então, de novo, a gente está lendo o Excel. Estou lendo o Excel, igualzinho nos outros. No mesmo formato. Estou ordenando agora, tá, pelo número da ordem de serviço. Eu estou ordenando pelo número da ordem de serviço. Eu estou agrupando pelo número da ordem de serviço. Por que eu estou agrupando? Eu precisava agrupar. Eu quero ter certeza que eu não tenho ordem de serviço repetida lá na minha base de dados do Excel. Porque se eu tiver ordem de serviço repetida, o número da OS é chave primária. E se eu tiver uma linha do Excel com repetição do número da ordem de serviço, a hora que eu for gravar lá na tabela do banco de dados, eu terei um problema de chave duplicada, né? Porque eu iria tentar inserir o mesmo número da ordem de serviço duas vezes. Então, eu estou agrupando pelo número da ordem de serviço. Aí, o código do contrato, eu pego se eu tiver número de ordem de serviço repetida, eu pego o primeiro código do contrato, porque se a ordem de serviço estiver repetida, ela está repetida para o mesmo contrato. E é o mesmo tipo de ordem de serviço e é o mesmo motivo de ordem de serviço. Então, eu estou agregando só para garantir que eu não vou passar para frente
ordem de serviço duplicadas. Vá que por um motivo qualquer, isso foi gerado de forma duplicada, entendeu? Ou tem alguma razão para estar duplicado. A gente não pode deixar isso prosseguir. Então, eu peguei para cada uma das ordens de serviço que tem na base de dados, eu pego o código do contrato, o tipo de OS e o motivo da OS. Aí aqui começa a brincadeirinha, né? Aqui, olha só, eu estou pegando o texto tipo da OS e o motivo da OS. Só que no meu banco de dados, eu não vou gravar o texto. Aqui em OS, olha só. Em OS, o que a gente tem aqui? Olha só, eu tenho o número da OS, o código do contrato, o código do tipo da OS e o código do motivo da OS. Eu não tenho o texto motivo da OS e não tenho o texto tipo da OS. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. A gente leu aqui, então, eu tenho aqui, olha, o tipo da OS, o texto. Então, eu vou usar esse objeto aqui, olha, que ele se chama Database Lookup. Esse objeto, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma conexão com o banco de dados, nós já carregamos no nosso banco de dados a tabelinha de tipo da OS. Então, ela já está lá. Então, o que eu estou fazendo com esse objeto aqui? Eu estou conectando no banco de dados, eu estou indo lá na tabela tipo da OS, eu estou retornando o código do tipo da OS, ou seja, eu retorno o valor da chave, o código do tipo, quando o tipo da OS desta tabela for igual ao tipo de OS que está vindo no meu fluxo aqui, olha, que está vindo aqui nesse fluxo aqui, tá? E eu faço isso também para motivo da OS. Então, vou rodar isso aqui para mostrar para vocês. Depois eu gravo o que na minha tabela? Olha o que eu tenho que gravar. Agora eu gravo o número da OS, olha só, o número da OS é chave. Naquelas tabelas que nós mostramos ontem, a gente não está gravando a chave, né? Mas nesse caso aqui, no nosso caso, olha só, na nossa tabela OS, Alter Table, olha só, o número da OS não é mais autoincremento. Eu tenho que inserir, então, o valor da chave. É isso que nós estamos fazendo, olha só. Então, eu vou salvar o número da OS, o código do contrato, o código do tipo da OS e o código do motivo da OS. É isso que eu estou gravando na minha tabela, tá? Eu vou rodar isso aqui que vai ficar mais claro da gente ver o resultado que gerar. Então, eu vou rodar. Histórico de execução, métricas, já leu 90, 129, 171, 197, já leu todas. E deu problema aqui. Que erro que deu? Como que eu olho o erro? Olha, ele deu erro no grava contrato. Isso não é grava contrato, né? Até é bom de... É grava OS. Que erro que deu? Eu olho aqui no login, ele vai me falar aqui, ó, no começo aqui, olha só, erros encontrados, erro, cannot update a child hold, a foreign key constraint. Por que que deu erro? Uma rapadura e um queijo para quem matar a charada. O nome da sua tabela estava diferente? Não. Por que que deu erro, Heloísa? O texto do erro está aqui na tela. Eu não estou enxergando o que está escrito. Quase nem eu estou, Heloísa. Então, mas eu não estou enxergando. Não, eu estou falando assim, eu aqui olhando na tela primária, eu já praticamente não enxergo, então vou olhando daí que não vai enxergar mesmo, entendeu? Olha, eu não estou conseguindo. Mas falando de alguma coisa de chave estrangeira que ele está falando aí? Então, olha o que a gente está tentando inserir. A gente está inserindo o código do contrato, tá vendo? O código do contrato é uma chave estrangeira. Então, eu só vou conseguir inserir as OSs depois que eu inserir os contratos. Eu não consigo inserir OS antes de inserir o contrato, porque ele está tentando buscar uma chave do contrato que não tem, entendeu?
Entenderam ou não? Mais ou menos, Ai, professor. Confuso. Não, No nosso modelo, o que acontece? Espera um pouquinho. Nós estamos na tabela de OS. Na tabela de OS. Nós estamos na tabela de OS. Então, e ele está pedindo... Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui na minha. Ele está pedindo ID de contrato. Ele está pedindo o código do contrato, E tem código de contrato. Eu estou tendo, por exemplo, a hora que a gente lê a nossa Excel, olha só. E nós não colocamos Nós não colocamos... A gente não colocou ele como lookup, o database lookup? É por isso? Não, olha só. A hora que a gente for, vai inserir a primeira OS, por exemplo, tá? Imagina que essa aqui seja a primeira. Que seja a OS 800, 199, 85, 73. Aí a gente vai inserir essa primeira OS aqui, ok? Só que olha a definição da nossa tabela OS. Então a gente tem o número da OS e eu tenho umas 3 chaves estrangeiras. O código do contrato, o tipo da OS e o código do motivo da OS. O que acontece, pessoal? Quando eu estou utilizando, e eu estou falando aqui, olha, que não podem ser nulas essas chaves, tá? Então é not null, não nulo. Mas para além disso, o código do contrato, em sendo chave estrangeira nessa tabela ordem de serviço, o valor do código do contrato que eu for inserir aqui, ele não pode ser nulo. Ele não pode ser nulo, e mais do que isso, ele tem que estar na tabela contrato, porque é uma questão de integridade referencial. Como que eu estou utilizando uma chave estrangeira e eu estou tentando inserir na minha tabela ordem de serviço o código do contrato 408197. Eu estou tentando inserir esse valor na minha tabela de ordem de serviço. Eu achei. Mas eu estou falando assim, olha, esse valor está lá na tabela de contrato. Eu achei que ele ia vir. Sim? Quando eu vi isso, eu achei assim que como ele consta na tabela do Excel, porque o que eu pensei? Que o motivo OS, o tipo OS, não tinha uma chave, nós que criamos. Aí a gente colocou ele como lookup lá para buscar. Uhum. Eu pensei que quando eu vi esse ID de contratos aí, eu falei, como ele consta na minha tabela de origem lá no Excel, eu achava, porque era uma chave estrangeira, que ele ia carregar de todo jeito. Ele só carrega depois que eu não preciso fazer lookup para ela, Heloísa, porque ela já está na planilha Excel. Mas ela já tem que estar inserida primeiro na tabela contrato, porque se não tiver na contrato, ele vai falar assim, olha, isso é uma chave estrangeira, né, nós estamos nos referenciando à tabela contrato, mas não existe esse valor ainda na tabela contrato. Então, o que a gente teria que fazer primeiro? Teria que primeiro gravar isso na tabela de contrato, entendeu? Carregar contrato. Primeiro carregar contrato. Então, eu tenho que fazer a tabela... Eu tenho que fazer o tab... Mas, assim, se eu fizer o table output de contratos num outro arquivo, porque vai ser em outro arquivo. Em outra transformação. Ele vai conseguir se conectar com esse arquivo aí? Não vai, mas ele consegue sozinho? Não, a hora que a gente já vai existir já o contrato já existe lá, ele verifica. Aí não é o job, é o banco de dados, porque nós implementamos uma integridade referencial no banco de dados. Quando eu implemento essa integridade referencial no banco de dados, eu estou falando assim, olha, eu só admito inserir uma linha de ordem de serviço para um contrato já existente na tabela de contrato. Então, o banco de dados, tá, não é o Pentaho que está testando isso, não. O Pentaho, ele é obediente, ele vai tentar gravar. Aí o banco de dados vai devolver uma resposta para ele. Fala, aqui não, meu amigo, você está tentando inserir uma linha aqui na ordem de serviço
de um código de contrato que não existe lá na tabela de contrato. Então, quem está fazendo esse controle, essa verificação, é o banco de dados, porque nós implementamos lá uma integridade referencial. Então, até aqui nesse documento aqui que você mandou para a gente, tem uma ordem certa para poder executar minhas tabelas. Mais ou menos, não está muito bento, não. Porque, na verdade, dessas 3 tabelas, a primeira que eu tenho que carregar é cliente, olha. Por que eu tenho que carregar cliente? Porque na contrato eu tenho a chave do cliente. E foi aquilo que eu tinha te falado aquela hora, quando a gente começou a conversar, que eu te disse, eu tenho 2 tabelas que eu identifiquei que poderiam ser fatos para mim. Na lógica dos fatos poderia ser. Que no caso seria de contratos e a OS, que foi essa sua e agora que deu pau. Por quê? Porque tinha outras tabelas que eram pré-requisito antes de chegar nessa. Por isso que deu problema. O certo, então, é a gente carregar as tabelas básicas primeiro, e dessas 3 tabelas mais complexas, Heloísa, Álvaro e Denise, a primeira é a tabela clientes, a segunda é a tabela contratos, e a terceira é a tabela OS. Ela é a terceira tabela a ser carregada. Ela não, a tabela de contratos não vai ser a terceira. Professor. Vai ser a forma de pagamentos, porque isso que eu falei. Forma de pagamento, filial, produto, tipo de OS, motivo de OS, primeiro. Essas têm que ser primeiras. As bases. E independentes. Sim. Elas são primeiras e independentes. Elas podem ser em qualquer ordem. Agora, depois que elas estiverem carregadas, aí a gente vai fazer cliente. Aliás, cliente, eu poderia até carregá-la também, independente dessas outras, tá? Mas para carregar contrato, eu tenho que ter feito a carga de cliente, e para carregar OS, eu tenho que ter feito a carga de contrato. Perfeito. Tá, isso mesmo, Mauro. Estamos falando a mesma coisa de forma diferente, mas é isso mesmo. Professor, então, é por isso que não deu certo? Tem uma chance grande de ser, Heloísa. Pode ser que tenha Professor, outros. Então é por isso. Então depois, não sei se vai dar tempo para agora. Para ler o. A gente tem amanhã também. Para ler para mim os erros, mas eu vou botar para rodar aqui. Eu vou botar para rodar. Aí. Eu tô com uma dúvida também. Na hora que eu estava fazendo a tabela contratos, e a tabela contratos ela é muito grande. Uhum. Aí eu queria saber o seguinte. Eu não sei se você vai explicá-la hoje, eu só posso tirar a dúvida agora. Pode perguntar. Na tabela contratos, na hora que eu estou fazendo meu table output, é nela que eu tenho que escrever todas aquelas, por exemplo, ela é enorme, né? Ela tem, deixa eu ver, código de contrato, código de cliente, número de contrato, status, data de instalação, desinstalação, valor bruto. Eu acho que eu tenho uns 10 campos aqui. Na hora que eu for fazer o table output, que eu vou fazer lá o meu database fields, tem que constar os 10. Tem que constar. Eu tenho que fazer o table 13. field e o stream field dos 10. 13. 13 que tem aqui? Olha a tabela, você tá vendo minha tela? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Então, não tô vendo, é que eu tô na minha agora, pera um pouquinho. Então, é isso que eu queria saber. Eu tenho que fazer os 13 quando eu estiver fazendo isso, então. Eu tenho que criar. Fazer. Só que a gente vai chegar já. Aqui a gente está juntando as pontas aqui nesse finalmente. Fala, olha, eu estou fazendo isso para isso, isso para isso, isso para isso. No final. No final. Só que a gente cria essas colunas todas antes, entendeu? Aqui no Group By está uma grande. Não, sim. Porque eu achei muito. Então, no Grupo By também eu queria saber isso. No grupo, sempre eu vou ter que agrupar por tudo que eu estou querendo lá no meu table input? Eu sempre vou fazer esse raciocínio? Tipo assim, eu preciso agrupar as 13 coisas que eu estou avaliando. É isso? Aqui, olha só, eu estou agrupando por código do contrato. Para cada um dos contratos, eu quero trazer o cliente, o número do contrato, o status dele, a data de instalação, de desinstalação,
valor bruto, valor de desconto, valor líquido, filial, forma de pagamento, produto e quantidade de OS. Então, para cada um dos contratos. Então, para o primeiro contrato, eu vou trazer as informações dele. O que a Então, gente vai fazer nos próximos? Olha só. O que a gente está fazendo aqui agora é buscar o código da filial, buscar o código da forma de pagamento e buscando o código do produto nas 3 tabelas, entendeu? Mas a grande X da questão está aqui nesse group by. Então, o Group By, ele, na verdade, ele é praticamente, eu tenho que agrupar, é porque foi essa observação que eu fiz e que eu queria confirmar, que eu sempre vou fazer no Group By os agrupamentos do que vai ter na minha tabela de Table Output. Se eu tinha aquelas 13 lá que eu quero olhar, é no Group By que eu vou fazer elas. É isso? Pode eu não sei ser. Se entendeu a minha pergunta. Eu entendi, mas o que acontece? Para esse caso nosso aqui, nós estamos utilizando esse objeto Group By, porque nós não temos, se na nossa tabela, Heloísa, se a gente tivesse certeza, se eu estou pegando aqui o Excel, se eu tivesse certeza que não tem código de contrato repetido, eu não precisaria fazer esse Group By, entendeu? Repetido. A única coisa que eu estou fazendo isso aqui é para eu ter certeza. Eu entendi. Então é estranho. Eu achei até estranho, porque o contrato, até que eu entendi, né? Tipo, ser repetido. Eu achei estranho fazer o Group By em relação ao número da OS, porque dá a impressão de OS não ser repetido, né? Quando você pensa na prática, vamos ver? o número da OS não poderia ser repetido muito, porque abriu, então, mas pelo que eu entendi, ele repete sim. 197, 0, deixa eu olhar aqui. Zé, eu fiquei em dúvida também em outra coisa aí, depois de acabar de ver isso daí com a Heloísa, o seguinte, quando você estava falando de tipo de OS e motivo do OS, você falou que não poderia ser gravado no banco essas 2 colunas, no caso, que vai virar atributo lá dessa maneira. Aí você utilizou aqui, você fez o código você pegou o código, né? Você foi observando pelo código delas, não foi isso mesmo que você fez? Uma transformação? Lá no banco você colocou como autoincremente. De qual delas, Álvaro? Pode repetir, por favor? Aqui, ó, o tipo da OS e o motivo da OS. Ok, ó, tipo OS, motivo da OS. É porque elas lá no banco de origem, Essa, porque elas não têm código, Álvaro, lá no banco, lá no Excel. Então, elas não têm código. Mas aí a questão que eu fiquei em dúvida foi por que você não agrupou elas e fez uma contagem, poderia ter não feito uma contagem em cima delas, mas criado um código autoincremente para elas e ter utilizado o tipo da OS mesmo, sabe? Eu fiquei em dúvida nessa parte. Você poderia até ter criado ali um código sequencial no próprio Pentaho Data Integration. O que eu quis fazer aqui também, um pouco de propósito nesse caso, Álvaro, é que na modelagem multidimensional a gente usa esses objetos muito. Então, o objetivo é meio que fazer você usar esses objetos aqui, o Database Lookup, entendeu? Porque quando a gente está trabalhando com o ETL para fazer carga em Data Warehouse, esses objetos a gente utiliza eles o tempo inteiro. Então, que são as dimensões, da gente buscar as chaves das dimensões. Então, era a ideia. Tem até objeto aqui no Pentaho Data Integration que eu poderia criar essas chaves aqui mesmo no Pentaho. Mas nós preferimos fazer isso para te dar oportunidade para trabalhar com esses objetos aqui, entendeu? Então, só para ver se eu entendi certo, o que você fez aqui do tipo da OS, o motivo da OS foi, você fez a manipulação que você precisou de agrupar ali, que você fez o group by, você ordenou o group by, e aí depois você indicou o tipo da OS que está aqui no Excel, você indicou para o código do tipo da OS que você criou no banco de dados. Foi isso que você fez? Eu amarrei pelo nome. Pelo nome. A hora que eu fiz isso aqui, ó, quer ver? OS. Tipo da OS. O que esse objeto aqui faz, ó? Espera aqui.
Esse objeto aqui, ele faz mais ou menos assim, Álvaro. Com isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó, é assim, ó. Select, code, tipo, OS, from, tipo OS, where, tipo OS é igual a... Aqui, ó, esse aqui é um parâmetro que eu estou passando. Esse tipo OS é o que a gente lê no banco de dados. Então, por exemplo, o primeiro registro que nós vamos ler, imagina que seja o seguinte, olha só. O primeiro OS que nós lemos, imagina ela que seja essa aqui, quer ver? Tipo da OS, manutenção preventiva. Então, imagina que nós estivéssemos lendo essa linha aqui, tá? Para a gente inserir na ordem de serviço, ok? Então, nós íamos fazer esse select, ia ser o seguinte, olha. Select, isso aqui que a gente fez, tá? Where tipo OS é igual a manutenção preventiva. Então, lá no nosso banco de dados, qual que é a manutenção preventiva? Tipo de OS. Manutenção preventiva é código 3. Então, o que iria retornar nessa variável aqui? Olha só. Iria retornar nesta variável aqui, olha. 3. Para essa primeira linha, iria retornar esse valor 3. Valor 3. E é esse valor 3 que a gente pega e Para poder salva fazer a relação. aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. Nesse tipo da OS aqui, ó, código tipo da OS, aqui, nesse código, aqui, ó, é aquele 3 que nós buscamos. Então, eu estou gravando aqui na tabela OS, para aquela primeira ordem de serviço, para aquele número de primeira ordem de serviço, o código do contrato, tralalá, e o tipo, código do tipo da OS é igual a 3. Entendeu? Entendi. Tá claro? Tá, sim. Aí, Heloísa, por que a gente fez... por que a gente está fazendo aquele group by? Aqui que eu queria te mostrar, olha só, nós temos na nossa base de dados, tá? 197.022. Então, a quantidade de registros que nós temos, 197.021. A quantidade de registros que a gente tem é 197.021. Aqui agora, olha, eu tenho um group by, pelo código da ordem de serviço. Então, se não tivesse repetido, nós deveríamos ter o 197.091. Olha o que acontece agora. Ali começa na linha 4, tá? Então, a gente tem aqui até o 196.552. 196.552. Menos 4 dá 196.548. Então, olha só, esse número significa que o quê? Que nós temos ordens de serviço lá repetidas, entendeu? Repetiu. Então, se eu não fizesse aquilo ali para essa base de dados nossa, Professor, e por que eu fiz? Eu já sabia isso, saiu da minha cabeça? Não, foi porque a primeira vez que eu fiz, deu pau e falou que estava tendo... Eu parti do princípio mesmo seu. Eu falei assim, não, isso não pode ter ordem de serviço repetida. E a hora que eu fui executar, deu ordem de serviço repetida. Então eu fiz isso aqui depois que eu fiz a primeira vez e que deu pau, entendeu? é uma forma de prevenir eu fazer isso ou é desnecessário? Tipo, estou com um banco de dados novos. Eu posso usar sempre esse objeto como uma forma de prevenir? Esse objeto é ou caro. eu tenho que dar pau para depois, deu pau por causa disso? Ele é caro computacionalmente, então se você puder evitar, porque eu estou ordenando um arquivo e fazendo um group by, então dependendo do tamanho do arquivo, computacionalmente isso não é muito barato não. Então,
Partindo do princípio que não teria Entendi. motivo para ter Então, é bom valores descobrir repetidos. realmente a necessidade. Exatamente, exatamente. Tá? Ficou mais Tá. claro, pessoal? Eu queria compartilhar só um segundinho queria compartilhar só um pouquinho essa da OS para ver se, porque eu acho que o erro é o mesmo. Pode compartilhar. Do meu lado aqui fechou, Zé. Era isso. Agora eu preciso de ver essa parte aqui do Pentarro e amanhã provavelmente a gente conversa. Na verdade, agora, o que é legal também, viu, Álvaro? Algumas das suas dúvidas hoje, a gente até tinha falado semana passada, mas como nós estamos em turma pequena, é possível a gente falar isso, e para a Heloísa e para a Denise vai ficando mais claro também, mas em uma situação normal, você teria dançado, que eu ia te falar o seguinte, vai ver as aulas lá. Mas aqui a gente está num ambiente mais tranquilo que dá para fazer isso, entendeu? Porque essas coisas a gente falou na semana passada. Beleza. Tá bom? Mas você é um cara que tem moral comigo, aí isso é porque a turma é pequena. Foi mal, Isa. Não, sem problema. Faz parte. Heloísa, desce 2 segundos para mim. É o mesmo erro, Heloísa. Constraint, Esse negócio a gente contratos, desce. foreign key, ó. É o mesmo erro, é isso mesmo. É o mesmo erro. É o mesmo erro. Então, a partir do momento que eu fizer contratos, Primeiro tem que abastecer fazer lá cliente, tá? contratos, Primeiro tem que fazer aí eu cliente. volto para cá, vou fazer o run, aí vai dar certo? Mas primeiro Não, a gente tem que clientes. fazer cliente. Então, clientes eu fiz. Deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela. Eu fiz clientes. É o que eu te falei. Antes de eu deletar, ele tinha dado vermelho só no meu output. Aí depois que eu fui fazer de novo, aí eu fiquei com raiva demais, que eu falei, não tinha dado vermelho aqui. Clica cadê? Deixa eu ver o erro que deu aí. Clica lá no Mas erro é lá o que eu embaixo. falei, eu tentei acompanhar. Sobe o errinho lá para mim, por favor. Ah, lá embaixo? É no log, é para ver o que é o erro que deu aí agora. Tá falando do antigo, acho que ele falou da tabela antiga. Pera um pouquinho. Da data antiga. Aqui, ó, idade antiga. É que você, na hora de calcular, tem que ver se você pegou essa variável, o nome dela não está errado, entendeu? Se você está usando o nome certinho, talvez é algum. Então, mas eu já olhei, por isso que eu tô achando estranho. Clica no seu Eu já objeto olhei, calculator e abre ele. por isso que eu acho que pode ter sido. Eu olhei aqui, eu não acho que parece que é escrita, porque é a mesma escrita da primeira. Clica e abre ele, por favor. É a letra minúscula no antigo. Eu cliquei, não tá abrindo, né? Acho que ele tá devagar. Abriu. Na hora que você compartilha, ele demora mais. Ah, deixa eu ver o meu aqui. Data corrente, data corrente. Data antigo, data recente. Clica no campo B, no data antiga. Abre ele aí. Clica na setinha do lado. Data antiga. Ok, clica no data antiga, beleza, ok, data antiga. Já tá. Ok, pode fechar esse aí, clica em ok. Você vai abrir o anterior agora.
Você... Isso aqui eu acho que eu escolhi o certo, porque não dava para enxergar muito. Mas É isso mesmo. Agora, olhando a aula, não dava para enxergar, mas eu acho que era System David. Clica agora no Group By. Abre o Group By. Aqui eu pus mínimo, aqui eu pus máximo, não sei se está certo, porque eu não conseguia ver. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Tá certo? Tá. Pode fechar, por favor. Pode dar X? Pode. Abaixa ali um pouquinho o erro para mim, ou melhor, no erro. Devagar, por favor. Sobe um pouquinho, onde que começa o vermelho? Onde começa aqui? Aí, espera aí. O que eu achei estranho é que a primeira vez que eu Tenta fiz rodar. não tinha dado erro no Tenta calculator, rodar. tinha dado certo. Você tentou rodar de novo? Limpa o log ali, olha. O Acho log que eu tentei rodar uma vez. Aí já... Tentei rodar uma vez, aí já estava atrasada para a aula. Deixa eu parar na gravação aqui.